convicção da missão do servo de Deus. A convicção da missão do servo de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50. Leremos dos versos 15 ao verso 21. Gênesis, capítulo 50, versos 15 a 21. Diz assim o texto. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Deus amado, Pai, aqui é a Tua palavra e o privilégio que nós temos de tê-la em nossas mãos e podermos ler. Mas, Deus, não somente isso, nós queremos rogar ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Pai, que o Senhor se manifeste, se revele a nós aqui nesta noite, em que possamos, ó Deus, ter em nossos corações renovado, Deus, a convicção que o Senhor nos dá de termos uma vida como servos do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa mente, toma o nosso coração para Ti nessa hora, tira toda a distração e, ó Deus, se aprover ao Senhor, me use, ó Deus, para a Tua glória, Pai, para o engrandecimento de Cristo aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, José é esse homem aqui que nós acabamos de ler. Pela história que nós vimos aqui, José, ele recebe a notícia que seu pai era morto, assim como seus irmãos, e seus irmãos temeram, porque lá no passado eles tinham feito mal. Então, voltando um pouco atrás para nós entendermos todo o contexto, José era um rapaz, um adolescente, teve um sonho dado por Deus, Deus falou com ele em um sonho, em que, de forma resumida, a sua casa, os seus irmãos se prostrariam diante dele, dariam honra a ele, e isso naquela época era algo extremamente diferente e para alguns inaceitável. Por quê? Na cultura, como funcionava? O pai era o responsável pelo lar. Ele tinha toda a responsabilidade de cuidar das pessoas do lar e dos filhos também. Mas na ausência do pai, na morte do pai, quem assumia o lugar do pai e essa responsabilidade era o filho mais velho. E, de repente, José chega com uma história de que ele, sendo o filho mais novo da casa, no meio de 11 irmãos, ele sendo o mais novo, ele receberia a honra dos irmãos mais velhos, de todos os irmãos mais velhos. E aí isso pareceu uma afronta a todos eles. Não só uma afronta, mas acendeu no coração deles, de alguns, o desejo de matá-lo. Talvez pensando, esse menino é abusar demais. E então, eles armam ali uma cilada para ele, para matá-lo. De última hora eles desistem e decidem por vendê-lo aos mercadores que estavam passando. Então eles vendem José e eles chegam para Jacó, o pai de todos eles, com as roupas sujas de sangue de José, e mostram para Jacó. Está aqui, ó, seu filho morreu, uma fera o atacou e não sobrou nada, só essa roupa aqui, só esse restante aqui.
José, que tinha sido comprado pelos mercadores, foi vendido para Potifar. Um homem próximo a Faraó. Estava lá dentro do palácio de Faraó. Homem importante. Estava lá. Ele comprou José e José começou a servir dentro da casa de Potifar. Trabalhando lá, a esposa de Potifar arma uma cilada também para José. E ele é preso. Ela coloca ali como se ele tivesse atacado ela de forma sexual. E então ele vai preso e passa tempo lá na prisão. Conhece 2 moços lá, um copeiro e um padeiro. E esses moços sonham. E ele dá a revelação ali do sonho, ele traz o significado dos sonhos. E ele fala, olha, quando vocês voltarem, lembrem-se de mim, falem de mim lá para Faraó, para ver se eu saio daqui. E o primeiro sai e esquece, não fala nada para Faraó. O segundo, ouve lá uma história que Faraó sonhou, e aí lembra. Lá na prisão tem um rapaz que decifra sonhos. Ele sabe. E aí Faraó manda chamar ele. Ele vai lá, ele ouve o sonho, ele dá a interpretação. E a interpretação era 5 anos de muita abundância no Egito, muita comida, muita fartura. Mas depois 5 anos de muita escassez. Ia faltar alimento. E não só ali no Egito, mas em toda aquela região ali próxima ao Egito. Muita escassez. E aí, o faraó, que teve o sonho, ouviu a interpretação, entendeu que aquilo ali era um recado de Deus para ele, ele decidiu, já que você interpretou e você tem essa sabedoria, então é o seguinte, você vai ficar como governador. Abaixo de mim é só você, você comanda e você pode administrar tudo isso daí. E ele começou a administrar, guardar, poupar os alimentos por 5 anos. Quando veio a fome, a seca, por 5 anos ali, eles tinham alimento para poder vender. Enquanto eles vendiam, as pessoas estavam comprando e o dinheiro foi acabando. As pessoas comprando e o dinheiro acabando, até que o dinheiro acabou. Falaram, agora vamos vender as posses. E as pessoas iam até o Egito para comprar alimento, porque não conseguiam produzir, não tinha chuva, era seca. Ninguém conseguia produzir alimento. E ali eles continuavam vendendo. Vendendo as posses, vendendo tudo. Daqui a pouco começaram a vender as terras. Estava acabando o dinheiro, não tinha mais nada. Acabou as terras. E agora? Começaram a se vender como escravos. Falaram, olha, a gente trabalha para você. E a gente vai pagando conforme a gente vai trabalhando aqui. E vai comendo. E nessa história toda, tem a família de José, que está morando próximo ao Egito. E aí os meninos, que agora já são homens, já bem mais velhos, vão lá para pedir a comida, vão lá comprar a comida. Chegam lá para comprar, quem está lá como governador, distribuindo os alimentos? José. E ele olha e reconhece seus irmãos. Os irmãos não o conhecem. Ele olha, reconhece, e aí chama eles para perto e começa a conversar, e começa a testar o coração deles, e imagina a mente dele, aquilo tudo passando, todo o passado ali passando na mente dele, toda aquela história sendo revivida, tudo que ele passou. E ele faz um teste com seus irmãos, para ver se como o coração deles estava. Eles tinham falado que tinha um outro irmão mais novo, Benjamim, mas que tinha ficado com o pai, porque o pai estava até aquele momento muito triste por conta da morte de José, que até então os irmãos tinham falado que ele tinha morrido. E ele fala, traz Benjamim para mim. Se não trouxer, não libera os outros. E aí, o pai liberou, Jacó liberou, Benjamim vai lá. E ele vê que aqueles moços se colocam à disposição no lugar de Benjamim, para que o pai não sofresse mais. Então, ali dá para ver que o coração deles já estava um pouco diferente. Até que chega um momento que José chega para eles e fala, olha, eu sou José. E aí ele acaba com aquela história e fala, assume a identidade dele, fala, eu sou José. Lembra, tudo que vocês fizeram, eu estou vivo, eu estou aqui, Deus me colocou aqui e tal. E ali aquela conversa toda, e ele perdoa, e aquela conversa, e chama o pai, reconcilia, todo mundo bem. E está lá, eles morando lá pertinho em Gósen, pertinho do Egito, desfrutando de tudo do bom e do melhor do Egito,
Porque o faraó falou, não, já que é a sua família, manda eles ficarem no melhor lugar e terem acesso às melhores coisas. Estava todo mundo lá, e Jacó morre. O pai de todo mundo ali morre. Os irmãos, ainda ressabiados com a história do perdão, desconfiados que talvez José não tivesse perdoado de verdade, ficaram preocupados. Ele vai mandar matar a gente agora. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar a gente lá para falar que nosso pai mandou ele perdoar. Antes dele morrer, ele mandou ele perdoar a gente. Irmãos, há comentaristas que dizem que essa provavelmente é uma outra invenção dos irmãos. E aí a gente não tem esse relato de forma tão clara, então a gente não pode dizer de forma conclusiva que foi isso. Mas parece, pelo contexto ali parece. E os mensageiros chegam lá e falam, dão um recado para José. José chora. Ele se emociona com aquela história. E os irmãos aproveitam, não é bobo nem nada. Falam, opa, ele chorou, quer dizer que ele não vai matar já. E correram lá e falaram, olha, nós somos teus servos. E aí lembra do sonho, lá atrás, eles se prostraram diante de José. E ali, irmãos, chegamos aqui na nossa história. Chegamos no momento em que eles estão ali diante de José. José fala dos propósitos de Deus para a vida dele. Irmãos, por que eu comecei falando da vida? Cada um de nós temos a nossa história, a nossa missão de vida. Você tem a sua, eu tenho a minha. José tinha a dele. Só que na nossa vida, no decorrer da nossa vida, a gente não sabe como vai ser no futuro. A gente não sabe como as coisas acontecem. Mas nós devemos dar ênfase, como crentes, como servos de Deus, devemos dar ênfase em Deus na nossa vida. Então, diante da convicção da missão, a convicção da missão do servo de Deus, em primeiro lugar, nós devemos revelar que Deus é soberano. Olhando aí para o verso 19, diz assim, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? E aqui, irmãos, José está fazendo uma pergunta retórica para eles pensarem, vocês acham que eu estou no lugar de Deus? Vocês acham que eu planejei tudo o que aconteceu na minha vida? Vocês acham que eu planejei em ser preso, em ser quase morto por vocês, em ser vendido por vocês, em chegar na casa do Potifar, obrigado. Chegar na casa de Potifar e ser preso e ficar anos na cadeia e depois virar governador do Egito? Ele não estava no controle disso, mas ele reconhece que Deus é soberano. Meu irmão e minha irmã, eu não sei a sua história de vida, mas creia que Deus é soberano. Eu não sei o que você está passando aqui agora, nesse exato instante, mas creia na soberania de Deus. Nada o que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Eu, com 14 anos de idade, saí do Rio de Janeiro e vim para Brasília. Não fazia ideia que ia morar mais de 5 anos em Brasília. Nossos planos eram, com 3 anos, voltar para o Rio de Janeiro, morando aqui. E já tem mais de 20 e poucos que eu estou aqui em Brasília, casado e com filho. Deus é soberano. Não está nos nossos planos fazer planos. Não tem como a gente dizer o que vai acontecer amanhã, nem daqui a pouco. Mas saiba que Deus é soberano. Deus é soberano na sua vida, na sua história. Ele está formando a sua história. E saiba que dentro dessa história há uma grande missão que você deve cumprir. Uma grande missão que Deus fará na sua vida. Agora, você precisa, na sua vida, na sua missão de vida, fazer reconhecido que Deus é soberano. Então, independente da situação que você estiver passando, lembre e fale e testemunhe que Deus é soberano. Pode ser uma doença, pode ser um luto, pode ser uma perda de emprego, pode ser uma tragédia. Lembre-se que Deus é soberano e não deixe de testemunhar isso. Porque, olhando para a vida de José, irmãos, quantas tragédias esse menino passou, esse jovem passou. Quantas situações difíceis ele não passou, mas ele reconhece que Deus é soberano.
ele reconhece que Deus está no controle da sua vida. E, em segundo lugar, não só que Deus é soberano, mas a convicção da missão do servo de Deus revela que Deus é misericordioso. Verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Os irmãos de José estavam achando que eles tinham feito todo mal e que ali José ia descontar neles toda aquela fúria que eles achavam que ele teria. Mas José, irmãos, ele tem certeza da misericórdia de Deus. Porque se não fosse toda essa trajetória de vida na história dele, ele não estaria lá no lugar certo, no dia certo, na hora certa, para trazer uma interpretação de um sonho, para acumular comida, para sustentar muita gente durante uma seca, muita gente durante uma fome. Irmãos, talvez a gente não consiga dimensionar, mas são cidades cheias de pessoas. O Egito se tornou extremamente rico, porque ele tinha armazenado ali toda aquela comida, e naquele momento as pessoas estavam vendendo tudo, e eles se tornaram extremamente ricos por isso. Deus preservou muita gente, porque Deus é misericordioso. Usou o mal de alguns, e aí não foge a responsabilidade. A responsabilidade deles é pelo mal que eles fizeram. E aí, por isso, esse temor no coração, sabendo da responsabilidade do mal que eles tinham feito. Mas a misericórdia de Deus foi muito maior, ao ponto de preservar a vida deles, ao ponto de preservar a família deles, as gerações deles, o pai deles, as esposas, os filhos. Não só esses, mas toda uma região. Deus é misericordioso. Deus tem agido com misericórdia na nossa vida, irmãos. Independente de governo, independente de quem está no poder, Deus tem agido com misericórdia na nossa vida, independente do mal que tem feito a você. Se alguém tem feito algo contra você, saiba que Deus é misericordioso. E você não precisa estender a mão contra essa pessoa, porque a misericórdia de Deus deve ser revelada na sua vida. Você precisa revelar essa misericórdia de Deus na sua vida. José tinha poder e autoridade para acabar com a vida dos irmãos. Mas ele entendeu que foi um ato de misericórdia de Deus com José e com todo aquele povo, e com a sua família, e com seu pai. O que nos atrapalha a enxergar isso, muitas vezes, é o nosso ego, é o nosso coração. A gente se acha tão ferido pelas coisas que outros podem nos fazer, que a gente cega para a misericórdia de Deus, que a gente cega para a soberania de Deus, e a gente quer agir com as nossas próprias forças. Mas servo de Deus é aquele que obedece a Deus e que reconhece que ele nada tem, nada pode, nem a sua própria vida. Então, irmãos, precisamos praticar mais isso. Sermos servos de Deus. Sabe quando os irmãos dele chegam lá e falam, nós somos teus servos? Eles estão dizendo, olha, a gente veio aqui em total submissão a você. Meus irmãos, talvez isso está faltando para o nosso coração, para a nossa vida. Chegar diante de Deus, falar, Deus, estou aqui em total submissão ao Senhor. O Senhor que é soberano sobre a minha vida. O Senhor que é misericordioso sobre a minha vida. Eu me submeto ao Senhor e não vou tomar partido das minhas lutas, das minhas guerras, porque o Senhor é o meu Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a convicção da missão do servo de Deus revela que Deus é amoroso. Verso 21 diz assim, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Como eu disse aqui,
já no início, para eles, naquela época, a família era extremamente importante. O filho mais velho deveria assumir o lugar do pai e cuidar dos mais novos. Mas também, na cultura hebraica, e como Deus ensinou ao seu povo, por muitas vezes, Deus penalizava a pessoa e os seus descendentes. E a gente vê isso na história das Escrituras. Geralmente assim acontecia. Você e os filhos dos seus filhos e os seus filhos ali participavam ou experimentavam da ira de Deus, dependendo se fosse um pecado, ou das bênçãos de Deus, se assim aprovesse a Deus. Como foi com Davi. Davi experimentou isso. Ele e seus descendentes foram abençoados porque Deus se agradou de Davi e assim ele abençoou os seus filhos. Irmãos, quando José vira e fala, não temas, pois eu vos sustentarei, a vós, outros, e a vossos filhos, ele fala, olha, o perdão foi sincero. E não foi somente por perdoar, mas foi por amor. Ele está revelando aqui o amor de Deus. Porque o reconhecimento daquilo que Deus fez, livrando aquele povo todo da morte por conta da fome, foi um ato de amor de Deus. Um ato de amor de Deus, sim, em os irmãos planejarem contra José. Os irmãos venderem a José. Os irmãos tentarem contra a vida dele. Ele ser vendido. Ele ir para a cadeia. Isso foi um ato de amor de Deus, revelado para a família da aliança e revelado para José. E revelado para seus irmãos. É tão difícil para nós olharmos para o que Deus tem feito na nossa vida e reconhecermos atos amorosos de Deus. Porque a gente foca mais na dificuldade, mais no problema do que naquilo que Deus tem feito de bom. E quando a gente olha para uma situação difícil na nossa vida, a gente esquece de todo o benefício de Deus. E aqui eu compartilho com os irmãos que quando nós temos uma dificuldade, e isso aconteceu comigo hoje. Tinha planos. Hoje a gente tinha feito uns planos lá em casa. A gente está com algumas ideias e hoje aconteceria uma coisa, de repente recebi uma informação, não foi nem a ligação, foi uma informação, uma mensagem, olha, não deu certo. E aí já vem a cabeça assim a mil, nossa, o que a gente vai fazer agora, tal, não sei o quê. E eu estava bem estudando essa palavra nessa hora, nesse exato instante. E Deus visitou meu coração. Que Deus é soberano, é misericordioso e amoroso. Por que a gente perde o controle e quer tomar as iniciativas? Porque a gente quer ser soberano. Porque a gente não quer enxergar a misericórdia de Deus e que a gente também não quer enxergar o amor de Deus. E eu pude experimentar o amor de Deus na vida da minha família hoje, nesse dia. Não era nada grave, mas experimentei do amor de Deus conduzindo a nossa família, conduzindo a minha família. Talvez é isso que está faltando para a gente aqui nessa noite, sermos despertados para isso, para olharmos para o amor de Deus, olhar para aquilo que Deus tem feito em nossa vida e o que Ele já fez. Irmãos, a maior demonstração de amor na nossa história de vida foi Deus ter dado o seu Filho Jesus, lá naquela cruz. Foi porque Ele amou que Ele deu o seu Filho em nosso lugar. Foi um ato de amor de Deus. E amor de Deus é ação. Não são palavras, não são emoções, são ações. É Jesus sendo enviado. É Deus cuidando e livrando do povo. É Deus dando mantimento para o povo. É Deus manifestando as suas ações na nossa vida. Olha o que Deus tem manifestado na sua vida em ações. Se você está aqui agora, sentado aqui na minha frente, é porque Deus tem manifestado o seu amor em ações da sua vida. Quer dizer que você tem respirado. Você está me vendo. Você está me ouvindo. Nós estamos aqui juntos. Você talvez está sentindo o calor ou o frio.
Irmãos, Deus tem revelado o seu amor a nós. E às vezes a gente tem tapado os nossos olhos, os nossos ouvidos. A posição de vida que Deus te colocou, independentemente de qual seja, deve revelar que Deus é soberano, Deus é misericordioso e que Deus é amoroso. Essas qualificações, irmãos, ficam claras quando nós olhamos para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, porque Ele cumpriu a sua missão assim, reconhecendo que o Pai é soberano, que o Pai é misericordioso e que o Pai é amoroso. O Senhor Jesus deixou isso muito claro, evidenciou isso na vida dele. Então eu quero convidar você, quando você fizer uma reflexão da sua vida, lembre-se de Cristo. Copie o modelo de Cristo. Olhe para Cristo e veja o que está faltando na sua vida. Irmãos, o Senhor Jesus subiu à cruz sabendo que Deus é soberano. Sabendo que o Pai era soberano quando Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Reconhecendo a soberania de Deus. A vontade de Deus, que não poderia ser desfeita ou mudada. Nós precisamos olhar para nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e copiar mais de perto. Olhar para Deus, enxergar a sua misericórdia, assim como o Senhor Jesus enxergou quando Ele recebeu a missão de ir àquela cruz, que por misericórdia a nossa vida, Ele recebeu a missão de morrer em nosso lugar. Ao mesmo tempo, de forma amorosa, Deus assim fez. O Senhor Jesus, Ele sabe como a vida neste mundo é difícil. Ele viveu aqui como homem, como Deus, mas como homem. Ele conheceu pessoas doentes, pessoas perdidas, pessoas à margem da sociedade, pessoas sem perspectiva nenhuma de futuro. E Ele mudou a história de vida delas. Meus irmãos, a nossa convicção de missão de servos de Deus precisa estar clara na nossa mente. Qual é a nossa missão? O que você foi chamado para ser nesse mundo? É servo de Deus. Que essas convicções estejam muito claras e vivas no nosso coração. Que Deus assim nos lembre todos os dias. Que Deus nos ajude a lembrarmos de Cristo Jesus. Não ao modelo de José. José apontou para Cristo. Ele apontou para Cristo como Cristo livraria o seu povo da morte. Como Cristo livrou o seu povo da morte, como Cristo livrou o seu povo da condenação, assim foi o Senhor Jesus Cristo. E nós, que não merecemos nada, somos os que nos prostramos diante dele e dizemos que somos servos. Se a sua vida parece estar sem propósito, corra aos pés de Cristo, porque é Ele quem traz sentido à sua vida e nos enche dessa missão neste mundo. Vamos orar? Coloque-se de pé, vamos orar. Já convido o José e o Luciano à frente para nós cantarmos depois. Deus amado, Pai, obrigado pela Tua palavra que nos lembra, Deus, da missão que temos. A missão que temos, ó Deus, é viver essa vida da melhor forma possível para glorificar a Ti, ó Deus. E Deus nos faz mais semelhantes a Cristo, para que assim possamos glorificar o Teu nome, bendizer a Ti, ó Deus. Pai, se há alguém aqui nesta noite, que está nos ouvindo, ou que está aqui presente, ó Deus, que precisa ter o seu coração reanimado, ó Deus, reanima, Senhor, essa alma nesta noite, ó Deus, para a glória do Senhor, Deus. Que essas virtudes estejam presentes em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.